Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Daremos início agora à segunda parte do nosso curso sobre sacramentos. Mas antes, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo. Na nossa página no Instagram, Grupo Santo Anselmo, na nossa página no Facebook, Grupo de Estudos Santo Anselmo, e também no YouTube. É importante que você curta esse vídeo nessas três plataformas. É importante que você se inscreva nesses canais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, na nossa respectiva página, porque é por meio do número de acessos e de curtidas e de comentários que esses vídeos alcançam um público maior. Então, conto com vocês. Pois bem, nós tivemos o nosso primeiro encontro quando falamos da parte geral dos sacramentos e vamos falar agora dos sacramentos em espécie. Nesse momento, ou nessa parte, nós falaremos do sacramento do batismo. Pois bem, o batismo tem a peculiaridade de ser o primeiro dos sacramentos. É o sacramento que inicia a vida cristã. É o sacramento que faz o começo da vida cristã. A palavra batismo, no seu sentido etimológico, é uma palavra de origem grega que se diz baptizen, no grego, que significa mergulhar, imergir, mergulho. Porque a ideia do mergulho com o retorno traduz aquele momento, aquela simbologia de alguém que morre e ressuscita. Então, quando se fala do batismo, do baptizen grego, fala-se do mergulho na água, simbolizando a morte, e da saída da água, adquirindo ar novamente nos pulmões, significando uma ressurreição, uma nova vida. Assim como a pessoa que não é cristã é um pagão, no momento em que ele é batizado, ele é transformado em outra criatura. Ele passa a ser uma nova pessoa, uma pessoa cristã, uma pessoa inserida no corpo de Cristo, inserida na Igreja Católica. E isso simbolicamente se faz por meio da imersão na água e da saída da água. Por isso, o termo batismo. Lembrando que os sacramentos são sinais sensíveis, porém eficazes. Então, essa simbologia de morrer e ressuscitar acontece efetivamente no batismo, na medida em que você morre para o mundo e ressurge para uma vida na condição de filho de Deus, de filho e integrante da Igreja. Nós temos um exemplo interessante nas Escrituras, que é um cidadão chamado Nicodemos, um doutor da lei, um homem da elite judaica, e que, num determinado momento, vai se encontrar com Jesus. Mas por medo, por respeito humano, e por medo de ser censurado pelos seus pares na elite do judaísmo, ele procurou Jesus de noite, às escondidas, e Jesus o recebeu. Nicodemos então chega e diz: Mestre, eu sei que você foi enviado por Deus por conta dos seus milagres. Ninguém faria tais milagres se Deus não estivesse com ele. Jesus vai e diz: Olha, Nicodemos, o que importa é nascer de novo. E ele fala assim: mas como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou um homem velho. Por acaso eu voltarei ao ventre de minha mãe? Jesus fala: rapaz, isso é nascer da carne. Eu estou falando de um nascer do Espírito. Jesus fala de um renascimento espiritual. Esse renascimento espiritual se faz através do batismo.
Pois bem, o batismo, ele tem ele traz uma certa memória do passado da história da revelação. No processo de Deus se revelar ao homem, Deus escolhe um camarada lá na região de Ur dos Caldeus, chamado Abraão, dá a Abraão uma terra que é hoje território de Israel, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, os descendentes de Abraão acabam emigrando para o Egito por conta de uma situação de seca, de fome, de penúria. No Egito, eles são escravizados por mais de 400 anos, quando então Deus envia Moisés para libertá-los. No processo de libertação, os descendentes de Abraão saem do Egito para se dirigir à terra de Canaã, naquele movimento que nós chamamos de êxodo. Ao sair do Egito, eles logo deparam com o Mar Vermelho, um pequeno braço do Mar Vermelho. Mas Moisés pede a Deus e Deus abre o mar e eles passam em terra seca por entre a água e quando saem do outro lado, as águas se fecham. E aquele momento do fechar das águas separa definitivamente o povo antes escravo dos egípcios, para agora um povo liberto da escravidão. Isso passando pela água. Essa água aí vai lembrar o batismo cristão. Então, a passagem pelo Mar Vermelho é uma alegoria do batismo. À medida que a passagem da água tira aquele povo da condição de escravo e os faz livres. Assim como o batismo nos tira da condição de afastados para filhos de Deus. Também o conto de Noé, o conto da história do dilúvio, quando Deus resolve destruir toda a terra por um dilúvio de 40 dias e 40 noites, a família de Noé é salva na arca. Enquanto a água consome a terra, o povo está seguro na arca. E novamente se salva uma família. E a água está envolvida. Novamente aqui nós temos uma alegoria do batismo salvífico. Pois bem, a igreja viu na prefiguração de Noé e depois na prefiguração do Mar Vermelho alegorias que diziam respeito à figura do batismo. A água simboliza a lavagem, a água simboliza a pureza, a purificação, o ser novo. O Catecismo, no item 1223, nos fala do batismo de Cristo. Cristo, o Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem ao mundo. Nasce como um homem, uma criança. Cresce como uma criança, adolescente, jovem, chega à idade adulta e está João Batista preparando o caminho para Cristo, anunciando um batismo de arrependimento, como um sinal de arrependimento. Jesus aceita ser batizado. João Batista até retruca. Marcos capítulo 3, verso 15, João Batista diz, mas é você quem tem de me batizar. Jesus diz, não. É como se Jesus quisesse dizer, eu quero ser igual aos homens, eu quero até ser batizado, como se fosse um homem. Desculpe, como se fosse um pecador, porque Cristo é homem, integralmente homem, e em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Mas ainda assim, sem pecado, ele se deixou batizar, para nos mostrar a importância do batismo. Pois bem, e o próprio Cristo depois, quando conclui a sua missão, quando forma os seus apóstolos, depois da sua paixão, morte e ressurreição, e quando está prestes a ascender aos céus, ele institui o sacramento do batismo. Como eu disse no início, os sacramentos são instituídos por Cristo. E em Mateus 28, verso 18, 19 e 20, Jesus vai dizer aos apóstolos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, por todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado.
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Institui ali o batismo e ordena à igreja que batize todas as pessoas que haverão de ser salvas. E assim a igreja faz. Assim a igreja faz. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce de uma maneira fantástica sobre a igreja e ocorre todo aquele espetáculo maravilhoso, Pedro toma a palavra na condição de líder dos apóstolos e faz a primeira pregação. As pessoas, então, depois do grande discurso de São Pedro, perguntam: e agora? E nós? Nós cremos. Pedro então diz: então vocês devem ser batizados. E batizam ali 3.000 pessoas. 3.000 pessoas são batizadas na primeira pregação. E assim segue a igreja batizando até os dias de hoje. Pois bem, como acontece a cerimônia do batismo? A igreja recomenda que as crianças sejam batizadas tão logo seja possível. Os pais têm um hábito, os católicos têm um hábito de esperar que a criança cresça, que chegue à idade de meses e meses. Está se esperando alguém que foi viajar, está esperando um tio que mora na França, e a criança chega a 3, 4, 6 meses, 1 ano sem batismo. Isso é um erro grave. A criança deveria ser batizada nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tão logo esteja bem de saúde. Pense nisso. Batize o seu filho o quanto antes. Mas como acontece essa celebração? Nós temos na celebração a água que o padre vai derramar sobre a cabeça da criança. E vai dizer: fulaninha de tal, eu te batizo 3 vezes, derramando a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela água foi abençoada e foi exorcizada. E depois do batismo, o padre ainda vai fazer alguns ritos acessórios ao batismo. Um exorcismo sobre a criança, afastando todo o poder maligno sobre aquela vida. Porque ela tem o selo, ela tem a marca da Santíssima Trindade por meio do batismo. O padre vai fazer a unção com óleo para que o Espírito Santo já se aposse daquela alma. O padre vai fazer a cerimônia do efatá para que os ouvidos dela sejam abertos. A cerimônia do sal para que ela seja o sal da terra e os seus ouvidos sejam abertos para a escuta da palavra de Deus. Os padrinhos têm uma função importantíssima em relação ao sacramento do batismo. A função dos padrinhos, no caso de uma criança sendo batizada, é auxiliar os pais na formação católica daquela criança. E na ausência dos pais, por exemplo, pela morte, os padrinhos têm a função de conduzir, de concluir a formação moral, material e religiosa e cristã daquela criança. Trata-se, portanto, de uma função nobilíssima e importantíssima. Ocorre que, com muita frequência, as pessoas escolhem os padrinhos por serem parentes, por serem amigos, por algum outro tipo de consideração, mas nem sempre pela verdadeira capacidade desses padrinhos de auxiliarem na formação católica dessas crianças e muito menos diante da possibilidade de assumir a educação religiosa dessas crianças na ausência dos pais. Então é importantíssimo que você escolha bem os padrinhos do seu filho. O batismo é um sacramento poderoso. O efeito do batismo é apagar o pecado original daquela criança que não cometeu nenhum pecado, mas contraiu o pecado original que ela herdou de Adão. Mas o batismo apaga esse pecado. O batismo a insere na igreja, a torna membro do corpo de Cristo, a irmana com todos os santos. Exorciza-se a criança e ela é protegida do demônio.
Abre-lhe os ouvidos para ouvir a palavra de Deus, faz dela sal da terra. Não menospreze o batismo, ele não é um mero símbolo, ele é um poderoso início de vida cristã. Continuando. Quem deve ou pode receber o batismo? Todos os não batizados que querem a fé da igreja devem ser batizados. Se é a criança, ela ainda não pode manifestar a sua vontade, os seus pais que querem a fé da igreja devem levá-la à igreja para batizar. E os padrinhos devem também acompanhar, porque os padrinhos são responsáveis pela educação cristã daquela criança, auxiliando os seus pais ou assumindo essa função na ausência dos pais. E são eles que vão professar a fé da igreja em lugar daquela criança. Mas se por acaso a pessoa nasceu numa família não católica e não foi batizada na infância, não importa a idade. Pode estar aos 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. No momento em que ela quiser a fé da igreja, ela deve ser batizada. A questão é que o batismo de adultos requer uma preparação. Já que ele tem consciência, tem a idade da razão, ele precisa ser evangelizado, ser formado na doutrina da igreja, ainda que numa formação básica, para ser então batizado. E a vantagem é que nesse caso do adulto, não só o pecado original será perdoado, mas também todos os pecados cometidos, praticados até aquele dia. A pessoa é completamente purificada em razão do grande poder, da grande graça de Deus que ocorre durante esse sacramento. Pois bem, meu irmão, quem pode batizar? Quem é o ministro do batismo? Ordinariamente, o bispo e o presbítero, o padre, né? O bispo e o presbítero. Aqui na Igreja Latina, o diácono também pode realizar o batismo. E, frequentemente, os diáconos transitórios e os diáconos permanentes celebram o batismo. Agora, numa situação excepcional, diante de uma emergência, uma situação de morte, risco de morte de uma pessoa não batizada, qualquer pessoa pode efetuar o batismo. Então, se você encontra alguém que está para morrer e não foi batizada, e essa pessoa manifesta a sua vontade de ser batizada, ou um recém-nascido que está ali na UTI neonatal, à beira da morte, qualquer pessoa pode pegar 3 gotinhas de água, gotejar na testinha dele e dizer: fulaninho de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa estará batizada, desde que você use água, pronuncie a fórmula trinitária e faça com a reta intenção de tornar aquela pessoa um filho de Deus. O batismo, ele é necessário para a salvação. Quem não se batiza por desídia ou desprezo, coloca sua alma em risco. Não vamos afirmar que essa pessoa vá para o inferno. A igreja nunca afirma isso. E quem seremos nós, pobres leigos, para fazê-lo? Mas quem despreza o batismo ou trata com desimportância, coloca sua alma em risco. Precisamos estar batizados para sermos salvos. Pois bem, existem alguns casos peculiares. 1. Recém-nascidos que não foram batizados por seus pais. 2. Abortos, crianças abortadas por vontade dos pais ou por um evento fisiológico. 3. Embriões congelados que são desprezados. Em todos esses casos nós temos vidas humanas. Uma criança recém-nascida que morre sem batizar. O natimorto, o feto abortado, o embrião congelado que é desprezado. Todas essas almas foram dadas por Deus. E essas crianças não foram batizadas. A igreja, sabendo da excelsa e grande misericórdia, confia essas crianças à misericórdia de Deus. Confiados nas palavras de Jesus: vinde a mim todas as criancinhas, porque delas
é o reino dos céus. Esse é o item 1261 do Catecismo da Igreja Católica. Existe também a situação da pessoa que está sendo preparada para o batismo, normalmente o adulto, está fazendo a catequese para ser batizada, mas é colhida pela morte. A igreja chama isso de batismo de desejo. Essa pessoa tendo reto desejo de se batizar para ter uma vida com Deus, mas é morta durante o processo de preparação, a igreja considera que o seu desejo é o seu batismo. E isso não vai obstar a sua salvação. Por fim, existe a figura do batismo de sangue. Foi muito comum nos primeiros séculos, durante a perseguição romana contra a igreja, entre 62 e 313 depois de Cristo, quando pessoas pagavam com suas vidas, derramavam o seu sangue testemunhando a fé cristã, ainda antes de serem batizadas. A igreja sempre afirmou que o sangue dessas pessoas os batizava e os levava aos céus. Os batizavam e os levavam aos céus. E se acontecer hoje uma situação dessas, e você for martirizado antes do seu batismo, o seu derramamento de sangue será o seu batismo. Muito bem. É preciso dizer que o batismo é um dos sacramentos que não se repete. Não se pode repetir o batismo. O batismo, uma vez praticado, mesmo que a pessoa deixe de ser católico, será sempre um batizado. Ele marca a alma da pessoa de tal forma que não pode ser apagado. Tanto que, se essa pessoa um dia volta à igreja, basta confessar os pecados, é recebida novamente. E o batismo é algo tão belo que nas igrejas protestantes históricas, que batizam os seus integrantes com a real intenção de levá-los à graça de Deus, usando água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando essas pessoas se convertem à fé católica, a Igreja Católica vê esse batismo com tamanha graça que acolhe esse batismo dos irmãos separados e os toma como sacramento. O batismo das igrejas protestantes históricas é reconhecido na Igreja Católica. Então, o batismo até nos irmana, mesmo com esses nossos irmãos que não professam a fé católica. Eles estão ali separados, mas são abençoados pela Igreja Católica e são unidos a ela pelo batismo. Então, meu caro, essa é uma visão geral sobre o batismo. Por fim, eu falaria ainda, antes de terminar, de um pequeno detalhe que me escapou. É possível que uma pessoa tenha sido batizada há muito tempo. É possível que uma pessoa tenha sido batizada numa pequena cidade do interior, num outro país, ou numa igreja protestante, e de alguma forma não restou registro desse batismo. Não restaram fotos, não restou uma ata, um livro de ocorrências, um modo de provar o batismo. E essa pessoa, por exemplo, vai se casar na Igreja Católica. E é preciso ser batizado na Igreja Católica para ser casado na Igreja Católica. Eu não posso rebatizar alguém, o padre não pode rebatizar alguém, porque o batismo só se faz uma vez. Então, numa circunstância dessa, a Igreja faz o chamado batismo sob condição. Nesse caso, o padre insere na fórmula batismal a expressão sob condição de não ter sido validamente batizado no passado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma situação em que o padre realiza a cerimônia. Caso essa pessoa não tenha sido batizado, esse batismo é válido. Caso essa pessoa já tenha sido batizado, esse batismo feito sob condição não produz efeito, porque ele já foi batizado. De todos os modos, ele é acolhido na igreja. Não é? Então, com isso, nós fechamos esses chamados incidentes batismais. Pois bem, de um modo geral, essa é uma visão mais ampla e completa
do sacramento do batismo. Tá certo? Pense nesse sacramento como uma grande bênção de Deus, a bênção de se tornar filho de Deus. Batize os seus filhos o quanto antes, não demore. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós.